bom dia. Bom dia, bom dia. Jesus nos abençoe esse nosso encontro luminoso. Mais uma vez, abrimos o nosso coração, tranquilizamos o nosso pensamento, para a gente receber a palavra esclarecedora do Evangelho, receber essas energias que são manipuladas pelos nossos benfeitores espirituais. Mais uma vez, estando com o nosso coração conectado com a espiritualidade, a gente percebe e sente a necessidade que as pessoas estão tendo ultimamente de aprender. Isso é muito bom, é maravilhoso, porque, claro que não são todos, gostaríamos que fossem, mas uma grande maioria está despertando para isso, essa necessidade de encontrar um conhecimento mais profundo sobre a vida. A espiritualidade tem falado que esses últimos períodos da Terra, muitos corações vão despertar para isso, para que a gente possa encontrar esse processo de autocura, que todos nós que na verdade está acessível a todos nós, A gente só precisa encontrar o caminho de encontrar isso. Essa autocura ela é muito importante, porque à medida que a gente vai avançando no entendimento, a gente vai se autoconhecendo, E se autoconhecendo, a gente vai aplicando essas técnicas que na verdade são curas emocionais, São feridas emocionais que está sendo, durante muito tempo nós fomos colando no nosso perispírito e agora a gente vai começar a aprender a sanar isso, a curar isso, Então é maravilhoso. O Evangelho, ele nos dá suporte para tudo isso. O Evangelho, o conhecimento desses ensinamentos do Cristo, que é milenar, mas ainda nós temos uma necessidade muito grande de exercitar isso, de praticar isso em nossas vidas. É um suporte maravilhoso para que a gente possa realmente ter estrutura psíquica, emocional, espiritual, para que a gente possa encontrar realmente nesse processo todo o engrandecimento dessa lição, E é maravilhoso, quando a pessoa consegue realmente adentrar com isso. Então vamos aproveitar mais essa oportunidade que Jesus está nos oferecendo, fechar os nossos olhos, agradecer imensamente ao Criador por todas esses recursos, por toda a oportunidade que nós temos e a espiritualidade possa envolver o nosso amigo Sérgio, que mais uma vez se oferece como canal da espiritualidade para trazer a nós, a todos nós, os ensinamentos que nós necessitamos nessa manhã. Que o nosso domingo seja muito abençoado, produtivo e que o nosso espírito possa levar essa paz, essa tranquilidade do ambiente. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos, mais uma vez. É muita alegria que a gente se encontra novamente, nessa casa de oração, nessa casa que a gente se sente tão bem, quando nós entramos aqui e que uma vez por semana, a gente vem mais então temos só que agradecer termos conseguido chegar aqui, termos acordado, tanta gente não acordou mais, e nós estamos aqui vivos ainda, aproveitando essas oportunidades que Deus nos deu, de ter mais essa existência terrena que é muito importante para nós. E hoje nós vamos falar sobre o plano de Deus em nossas vidas. Será que tem plano de Deus em nossa vida? Será que tem? Será que nós viemos para cá por acaso? Sem nenhuma missão? Sem nada importante para cada um de nós para fazer de forma alguma, Tudo foi muito bem planejado para cada um de nós, E não existe comparação, porque cada um tem um plano próprio de acordo com a necessidade dele, Necessidade de evoluir, que é por isso que nós estamos aqui. Evoluir em todos os sentidos, mas principalmente que o nosso espírito evolui. Isso que é o mais importante para nós, Deus nos dá a oportunidade de evoluir materialmente, de termos uma vida tranquila,
né? Financeiramente, socialmente, mas o mais importante é realmente a nossa evolução espiritual. Então, vamos falar sobre esse plano de vida, como que ele se comporta conosco, cada um de nós. Então, é o dia a dia da nossa vida, né? Só que de vez em quando nós passamos por situações muito difíceis, né? Por dificuldade de todas as ordens, né? Dificuldades financeiras, né? Problemas emocionais, problemas de ordem espiritual, tudo isso nós passamos nessa caminhada terrena. Perda de entes queridos, né? Quantas vezes nós perdemos, né? E sentimos uma falta enorme, né? Vamos nos reencontrar, mas é difícil, né? A gente aceitar isso aqui, né? É a visita da dor, né? Que bate na nossa porta, né? Muitas vezes, né? E por quê? Porque nós esquecemos do amor, procuramos o amor, então a dor aparece. E com a dor, ela vem para quê? Para nos dar um alerta que nós precisamos mudar, né? Aí vem as dificuldades, né? Vem a agonia, as tribulações diárias da nossa vida, né? E muitas vezes, né? Nós perdemos com isso o referencial da vida, né? A gente desanima, mas não podemos desanimar, né? E muitas vezes nós questionamos, né? Por exemplo, puxa vida, o planeta, né? O mundo tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Por que tudo acontece comigo? A gente acha que é só comigo, né? Só conosco que acontece, né? Não, acontece com todo mundo, né? Nós temos que habituar com isso. Então, a impressão que nós temos, como nós estamos no foco desse furacão que às vezes atravessa a nossa vida, é que Deus esqueceu da gente. Nossa, Deus esqueceu de mim. Deus nunca vai esquecer da gente, nunca. Ele preparou esse plano para nós, né? Para nossa existência, para nós evoluirmos aqui. E Ele está sempre, de uma forma ou de outra, nos acompanhando. Então Deus nunca se esquece de nós, né? Ele tem esse plano, né? Então esse plano da nossa vida, nós nem vamos discutir, porque ele existe. Ele existe. Então, antes de nós reencarnarmos lá no plano espiritual, né? Já foi feito esse plano para nós, né? Com a nossa concordância, né? Para que a gente vivesse aqui essa existência. Esse plano já foi programado e a reencarnação como um todo, ela faz um planejamento para todo mundo lá antes da gente vir para cá, para cada um. E a gente lá, tá, o nosso espírito, né, que lá nós estamos desencarnados, ele é consciente desse plano, mas viemos aqui, acabamos esquecendo, vem as tribulações da vida, as dificuldades e nos desviamos da rota, né? E aí nós sofremos, né? Sofremos muito. Aí vem as dificuldades, a dor, a agonia, quando eu desvio da minha rota, né? Eu fico sem chão, né? Parece que tudo acabou, parece que tudo acabou para mim, né? E eu fico sem suporte, mas ele existe, é só eu procurar, ele está aqui em qualquer ponto do universo, ajudando a cada um de nós, né? Então, a nossa existência aqui, a nossa vida terrena aqui, é como se fosse uma viagem de avião, né? Tem um ponto de partida e tem aonde nós vamos chegar, né? Então, a nossa existência funciona como se fosse uma aeronave. Muitas vezes, durante um voo, né, a gente tem turbulências,
Eu não tenho turbulência. Então, o que nós temos que fazer? Corrigir o nosso voo, né? Corrigir o nosso voo. E cada aeronave, né, ela tem um comandante, né, é o piloto, e tem um radar na aeronave que é responsável para controlar a altitude do voo, né? Quando tem a turbulência, né, o radar acaba controlando. Nós também temos um radar interno, porque faz parte da natureza humana. Só que esse radar que nós temos, ele não vai controlar a altitude, ele vai controlar nossa atitude, que é bem diferente. Então o radar está aqui dentro de nós para nós controlar. E muitas vezes a gente desliga o radar, né? Desliga o radar e fica sem rumo, né? Aí vem as turbulências também, né? Mas da mesma forma como o avião tem um comandante que controla o voo, nós também temos um comandante que controla a nossa existência terrena, que está sempre do nosso lado, está sempre corrigindo, né, a nossa rota, né, que programou conosco isso, e que muitas vezes a gente esquece que tem um comandante. E quem é esse comandante? Esse comandante é Jesus, que está sempre conosco, sempre do nosso lado, né? Não nos abandona. Muitas vezes nós é que nos distanciamos disso, né? Mas Ele nunca nos abandona. Então Ele está aqui sempre para nos ajudar a corrigir a rota da nossa existência terrena. E tem um caso, né, comparando, né, já que nós estamos comparando a nossa existência terrena com um voo, né, uma viagem de avião, em determinado, isso é verídico, um determinado voo, né, estava tranquilo, né, o avião, sem problema nenhum, e de repente apareceram as turbulências. E aí o pessoal ficou apavorado, né? Nossa, o avião vai cair, dá aquelas caídas, volta, né? Isso acontece constantemente. E o pessoal começou a desesperar, uns gritavam, né? Apavorados, achando que vão morrer, que o avião vai despencar, né? E aí tinha um garotinho com o celular, olhando o celular, né, no seu joguinho lá, completamente tranquilo. Aí alguém chegou para ele: nossa, você não está com medo, né? O avião vai e volta, você não tem medo nenhum? Aí o garotinho virou e falou assim: não, eu tenho confiança, porque o comandante é o meu pai. Então, nós muitas vezes perdemos a confiança no nosso comandante, que é Jesus, mas Ele está aqui, está do nosso lado. E quando nós temos a confiança, né, e sabemos que tem um comandante, né, controlando a nossa caminhada, a gente não perde a rota, a gente não sai do caminho, né? A gente não entra em flutuações, né, tribulações. Por quê? Porque Jesus está comandando a nossa vida, né? Então nós temos que acreditar, ter confiança que não estamos sozinhos, né? E nós podemos mudar esse curso da nossa vida? Podemos mudar. E vira e mexe nós mudamos, mas devemos mudar para melhor. É que muitas vezes nós esquecemos disso, né? Então a gente desliga o radar que nós temos, perdemos o nosso rumo, nos desviamos e nos perdemos nos vários caminhos da nossa existência, né? E aí vem essas dificuldades, vem a agonia, a dor, tudo isso aparece de novo, né? Então vamos parar um pouquinho para pensar na nossa vida, vamos raciocinar, né? O que está errado comigo? Né? Por que eu desviei do meu caminho, né?
Por que eu perdi a minha rota? Né? Então eu tenho que voltar para a minha rota inicial, começar tudo de novo, retomar a minha caminhada terrena, né? Porque muitas vezes nós achamos que tudo isso que acontece conosco tem causas externas, mas não. A causa disso tudo está dentro de nós mesmos. E tem uma grande coisa boa nisso, é que a solução também está dentro de nós. E nós temos que acreditar nisso. Então, eu é que provoco, mas eu consigo solucionar. E isso que é importante, né? E nós precisamos também cair na realidade nossa e procurar o nosso comandante, né? Nas dificuldades, né? Apelar para ele, porque ele está sempre do nosso lado, está sempre querendo nos ajudar, né? Avaliar de novo a nossa vida e ver o que ele está fazendo errado, o que está acontecendo comigo, né? Vamos tomar uma atitude e mudar para que a gente melhore, né? Depende somente de nós, né? E Jesus um dia, ele nos disse, e está nos evangelhos isso, vou ler as palavras dele, vinde a mim, vós que estáis com o coração aflito, entregue a mim as suas dores, porque aquele que caminha comigo verá que meu jugo é leve e meu fardo não é pesado. Ele está se oferecendo para que a gente mostre a ele as nossas dificuldades, as nossas dores, para que ele venha nos ajudar a controlar, né, a nossa rotina, né? O que nós precisamos? Nós precisamos buscar Cristo no nosso coração. Só isso, né? Para que a gente tenha Ele junto conosco, né? Nós ainda, muitas vezes, conhecemos muito pouco esse comandante, né? Sabemos que ele existe, mas não conhecemos ele direito, né? E aí nós distanciamos dele. E aí ficamos sozinhos, né? Não que ele nos abandonou, nós é que nos distanciamos dele. Ele não vai nos chamar, não, mas nós é que temos de chamar. Nós temos que oferecer a ele o meu problema, colocar nas mãos dele, me ajude, né? Que ele vai estar lá para controlar o nosso voo terreno, né? E precisamos também entender muito quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Temos que entender isso. Temos que entender também quando ele nos diz perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso nós temos que entender, para que a gente tenha amor no coração, né? Quando eu tenho ódio ou ressentimento, eu não vou conseguir que Jesus entre no meu coração. Primeiro eu tenho que me limpar, né? Essas coisas, né? E muitas vezes, né, a gente tem uma dificuldade enorme, quase sempre, né, de perdoar. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque nós vivemos do passado, dos nossos rancores, dos nossos desafetos, né? Nós não esquecemos isso. Então, nós vivemos no passado, e com isso nós esquecemos do presente, de viver o presente, que é o que mais importa. E pior ainda, muitas vezes a gente antecipa agonias lá do futuro, que nem vão acontecer. Mas eu falo, nossa, será que para frente vai acontecer isso comigo? Não importa. Para frente é outra coisa, nós temos que viver o presente. O presente que é importante para nós. E a própria palavra diz, né? Presente. Foi Deus que nos deu esse presente de estar vivo aqui,
diariamente, né? Tendo essa oportunidade de melhorarmos espiritualmente, né? Então, temos que viver o presente. O passado já foi, né? O que a gente tem que pegar do passado são exemplos para nos ajudar no presente, né? Futuro, a Deus pertence, até falando, né? A Deus pertence. Não precisamos nos preocupar com o futuro. Eu tenho que me preocupar com o meu dia a dia, né? Preocupar com a minha evolução constante. Por quê? Porque o Evangelho nos diz que quando eu não evoluo pelo amor, eu vou evoluir pela dor. É muito pior. E quantas vezes a gente tem, né? Aí a gente tem uma doença, né? E isso aí, esse plano de vida que Deus colocou para nós, lá em cima, né? Muitas vezes nós estamos tão longe dele, nos afastamos dele. É a hora de lembrar do comandante, né? Retomar o nosso voo e voltar, porque são compromissos, provas que a gente assumiu lá em cima. Por isso que estão ocorrendo aqui. Assumimos e com um acordo compromisso. Então, temos que aceitar isso, porque Deus nos colocou um plano de vida aqui para nós sermos felizes e vivermos alegres, não com a tristeza. As tribulações, as dificuldades fazem parte da nossa evolução espiritual, mas essas fomos nós mesmos que criamos. Como eu falei, né? É causa nossa. E aí, quem tem que solucionar? Nós mesmos. Com a ajuda do plano espiritual, não podemos esquecer disso. Então nós nunca vamos estar sozinhos. Nós temos sempre ajuda e temos que sempre estar em sintonia com o nosso Pai Celestial, né? Uma sintonia alta, né? Para que as coisas ruins não nos atinjam diariamente. Para minha sintonia está baixa, a gente está sempre falando isso aqui, né? Minha sintonia está baixa, eu recebo as piores influências possíveis. Aí, cada vez eu me sinto mal, cada vez mais, né? Então, quando eu me sinto alta, bem, não só comigo mesmo, com todo aquilo que está em volta de mim. Aqueles espíritos amigos, né? Eles estão próximos, se aproximam e não se afastam. Então, procurar estar em sintonia com o Pai. Se nós estamos em sintonia com o Pai, nós estamos sendo comandados por Jesus. Porque foi Ele que colocou Jesus aqui, né? Encarnou, sofreu com nós, mostrou o que precisava que nós fizéssemos, né? Foi crucificado e está aqui conosco, né? Diariamente, com todos nós, né? Desde que nós não fechemos a porta para Ele. Vamos deixar sempre a porta aberta para Ele que possa nos ajudar nessa vida. Então, temos um plano de vida, sim. Temos um plano de comum acordo com Deus. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui por acaso, não. Isso aqui é uma escola. A Terra é uma escola para todos nós. E a escola, você estuda, né? Faz prova, aprova ou reprova e vão voltar, né? Se eu não passar de ano, eu vou fazer recuperação. Ou então vou voltar de novo. Perdemos tempo, né? Então vamos aproveitar, né? Para evoluirmos da forma que nós temos que evoluir, em todos os sentidos, né? Nós temos essa dádiva de Deus de podermos evoluir materialmente, né? E principalmente espiritualmente. Então eu vou pegar isso, eu queria trazer para nós aqui, para nós refletirmos, né? Não estamos aqui para brincar não, né?
Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para sermos felizes, né? Então, que Jesus continue iluminando nossos passos, continue controlando o nosso bom terreno, né? Continue para que a gente evolua da melhor forma possível. Bom, que assim seja. Muito obrigado. Mais uma vez, com o nosso coração conectados com o Altíssimo, sorvendo essas energias palpitantes que nos favorecem a busca do aprimoramento dos nossos corações, nós temos que referenciar que assistimos todos os dias chegarem à espiritualidade através, depois de uma jornada muito longa na Terra, espíritos fracassados que desprezaram a oportunidade bendita da vida, não entendendo e não compreendendo a sua jornada terrena, jogaram fora a oportunidade de aprender, de lapidar o seu espírito e de constituir em sua alma conhecimentos novos. Todos os dias, aos milhares, chegam à espiritualidade espíritos que desprezaram-se no movimento oportuno de viver, e jogaram fora aquelas oportunidades de relacionamento, de desenvolvimento do amor, da compaixão e da fraternidade. É necessário que o coração do Espírito encarnado olhe profundamente para o seu eu superior e entenda de tudo aquilo que precisa realizar nesse mundo para galgar degraus mais altos na espiritualidade. As oportunidades são múltiplas, todos os dias elas se apontam ao coração de cada um de nós. Saibamos nós conectar o nosso pensamento ao alto e pedir inspiração à espiritualidade maior, para que possamos observar as oportunidades que passam todos os dias diante de nós, para que o nosso espírito amadureça, para que o nosso pensamento evolua e para que nós possamos de verdade exercitar aquilo que Jesus nos propôs em suas passagens aqui na Terra, que é o desenvolvimento do amor, da fraternidade e do amor mútuo de uns para com os outros, para que nós possamos definitivamente dissolver todos esses pensamentos desequilibrantes, todas essas formas de pensamentos que na maioria das vezes criam barreiras e entraves para a evolução coletiva. Que a paz do Senhor possa envolver os nossos corações, que o nosso pensamento enriquecido de paz possamos nos recordar daqueles que ainda se arrastam pelo mundo, ignorantes da sua própria caminhada, desinteressados do aprendizado e, acima de tudo, desconectados do amor maior. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa envolver esses corações, para que haja despertamento, amor e vontade de viver. Que eles tenham um olhar mais profundo sobre aquilo que se passa diante da sua caminhada, e que todos nós, juntos, possamos, de alguma forma, dar as mãos a esses irmãos que ainda têm dificuldade de se levantar, têm dificuldade de olhar para o alto e conectar o seu coração com o nosso Pai Criador. Que a paz de Jesus possa aquecer os nossos corações, não somente nesse ambiente revestido de paz e de luz, mas em todos os instantes da nossa caminhada, principalmente aqueles momentos mais difíceis e desafiadores, que muitas vezes nos perdemos pela nossa ignorância. Que possamos todos nós
estar sempre conscientes de que não estamos sozinhos. Como foi falado na palavra muito bem esclarecida hoje, Deus espera que cada um de nós realize a nossa tarefa, porque somos engrenagens importantíssimas diante desse maquinário divino. Que a paz do Senhor nos abençoe hoje, Senhor.